Bem-vindo a mais uma Power Class. A Power Class é uma aula completa de Power BI toda semana sobre determinado assunto. Eu estou fazendo uma sequência de 3 aulas, onde eu estou resolvendo todos os exercícios dos 3 capítulos desse livro aqui, que é esse livro aqui, que é o livro oficial da certificação em Power BI. Na aula anterior, eu resolvi o capítulo 1, todos os exercícios detalhadamente, eles estão lá publicados no YouTube. Nessa aula, eu vou resolver do capítulo 2, que é a parte de modelagem e de DAX. Vamos começando. Vamos lá, ele vai dar o contexto aqui das questões, tá? Você é o desenvolvedor de BI na World Wide Importers, responsável por criar os relatórios. Você já conectou a fonte de dados, importou os dados no Power BI Desktop. O modelo de dados parece com esse aqui da figura, uma tabela fato de vendas e 2 dimensões aqui, uma dimensão de data, no caso aqui uma dimensão de calendário e uma dimensão de clientes. O gerente requisitou um relatório baseado nos dados históricos disponíveis. Baseado nessas informações de background e requerimentos de negócio, responda às seguintes perguntas. Vem aí a primeira pergunta. Você criou um gráfico de barra, e com a cor no eixo e quantidade no valor. Então aconteceu isso, todos os valores ficaram iguais. Aí após checar, você encontrou que o item de estoque Black Stock vendeu 1,1 milhões. Como você pode fixar isso? Então ele verificou que o item Black não é para ser 9, foi 1,1. Todos os valores aqui estão iguais. O que acontece? Deixa eu abrir aqui o modelo. Estou aqui no modelo, o gráfico que ele mostra na questão foi esse aqui, com todos os valores iguais. Na questão, ele diz que o gráfico, você cria um gráfico de barra com a cor no eixo e a quantidade no valor. E essa quantidade está vindo de onde? A quantidade está vindo da... Deixa eu voltar aqui no modelo. A quantidade da tabela de vendas, da sale aqui, tá? A quantidade está aqui e a cor do item está aqui na tabela de estoque item, que está fora aqui, não está relacionada, Então o problema é justamente esse, A cor não está filtrando a quantidade. A cor, essa tabela aqui, não está filtrando a tabela de vendas. A tabela de estoque não está filtrando a tabela de vendas porque elas não estão relacionadas. Então, se a gente relacionar aqui pelo estoque item key, estoque item key aqui, estoque item key aqui, eu vou relacionar. Estou relacionando, ele vai criar o relacionamento. E agora sim, essa estoque item vai filtrar a tabela de vendas. Está filtrando no sentido da direita para a esquerda. Estoque item está filtrando a tabela sale. E agora eu volto aqui no relatório e aí sim ele filtra, tá? Agora sim ele filtra. Só repetindo aqui, se eu tirar, dar um delete aqui, ele fica todos os valores iguais, porque essa tabela não está filtrando essa, tá? Então fica assim. Então ela tem que filtrar, eu relaciono e agora ela filtra e aí sim os dados estão corretos. Aí ele pede a resposta. Qual que seria a resposta? Então a resposta seria a letra B de bola, criar um relacionamento físico ativo entre vendas e estoque item, Letra B de bola foi o que a gente fez aqui, Criou esse relacionamento. Então, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, você cria um gráfico de linha que mostra a quantidade por mês. Você percebe que os valores do mês estão classificados alfabeticamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu criar aqui esse gráfico de linha. Diminuir isso aqui. Vou criar aqui o gráfico de linha.
Criar aqui esse gráfico de linha aqui do mês, no eixo, e a quantidade por mês, né? A quantidade, vou puxar aqui como medida implícita mesmo, puxei a coluna, né? Como medida implícita, né? Isso tecnicamente está errado, mas eu puxei aqui como medida implícita, sem criar a medida explícita, só para a gente ver aqui que os meses ficaram em ordem alfabética e não em ordem cronológica, né? Então ele pergunta aqui como solucionaria isso, tá? Os meses em ordem alfabética e não em ordem cronológica. Está em inglês aqui, porque meu Power BI é em inglês. Então, a gente vem aqui na tabela de data, e aqui ó, na coluna de mês, eu vou classificar ela, aqui em ferramentas de coluna, vou classificar ela por calendar month number, né? Pelo número do mês. Né? Vou classificar o mês por extenso pelo mês numérico, né? Pela essa coluna aqui de número do mês. Então vamos fazendo, vamos voltar aqui agora para ver o que acontece. Tem que tirar e botar ele, né? Então, vou tirar, ainda tá por ordem alfabética ainda, vou tirar o mês e vou puxar de novo o mês para cá. E agora sim, agora ficou janeiro, fevereiro, março, agora sim está em ordem cronológica, né? Não está mais em ordem alfabética, e tem um mês blank aqui, tá? E aí é outra coisa já. Então tá aqui por ordem cronológica, que é o que ele pede na questão, né? Então a gente foi aqui no mês, aqui em ferramentas de coluna, e classificou pelo o month number, né? Calendar month number, pelo mês numérico, que é essa coluna aqui. E na questão ele pergunta como solucionar isso, né, envolvendo o mínimo esforço. Então, que é o letra C de cada, né? Usar o classificar por e classificar o mês por calendar month number. Foi isso que a gente fez aqui. Tá? Vamos para a terceira questão, que você quer criar um gráfico de linha mostrando quantidade por data da fatura, invoice date, data da fatura. Você percebe que existe um relacionamento entre date da tabela data e a invoice date key da tabela de vendas. Mas o relacionamento está inativo, né? Existe um relacionamento, mas está inativo. Todos os outros visuais no seu relatório serão analisados pelo a data de entrega, né? Então tem um data de entrega e tem um data da fatura, né? O relacionamento ativo é o data da fatura. Tá aqui, ó. O ativo, deixa eu puxar para cá. O ativo é o deliver date key e o inativo é o invoice date key. Então vamos ver o que é que ele quer aqui. Ele quer fazer a quantidade pelo invoice date key, só que o relacionamento está inativo. Então o que é que a gente teria que fazer? Teria que fazer exatamente isso aqui que está na letra A, né? Tem que criar a medida ativando o relacionamento entre date e a invoice date key, e usar essa medida aqui usando a função use relationship. Deixa eu fazer então aqui. Vamos lá, eu vou fazer dentro da tabela de vendas mesmo, nova medida, e eu vou colocar quantidade por invoice date. O nome da medida vai ser quantidade invoice date, que vai ser igual, deixa eu aumentar aqui, ao calculate da soma da quantidade. E agora a gente vai ativar o relacionamento entre a date key, cadê ela? Entre deixa eu ver aqui qual é deixa eu deixar assim, só para eu ver qual é a coluna lá. Coluna é a invoice date key com a date, né? Então eu vou ativar o da date com a invoice date key. Deixa eu voltar aqui então, cadê ela?
Vamos lá, users com a date com a invoice date key na sales. É isso aqui, que é justamente aqui o que ele pede, o que ele diz aqui, né? É o use relationship da date com a invoice date key na sale, na tabela de venda. Então fiz isso aqui. Deixa eu dar um enter aqui. E agora, deixa eu ir para outra página aqui. Então vou criar um gráfico e vou puxar aqui mês para o eixo. E no valor eu vou puxar a quantidade como medida implícita mesmo, tá? Só para a gente mostrar que quando a gente pega a quantidade, ele vai pegar pelo relacionamento que está ativo, que é a delivery date. E quando a gente usar a medida que a gente criou, né, essa medida aqui de quantidade invoice date, ele vai pegar pela invoice date. Então eu vou puxar essa medida para cá, ó. Então agora eu tenho o verde é a data pela data, a quantidade pela data de delivery, e o preto é a quantidade pela data de invoice, a data da fatura. Então a resposta seria a letra A, né? Usando a use relationship. Vamos para... E a quarta questão diz que você precisa criar um gráfico de coluna, faltou a palavra gráfico aqui, né? Que exibe a quantidade por cor, e isso pode ser feito drill down para mostrar a quantidade pelo o stock item, né? Então qual das opções resolve o problema. Então deixa eu inserir um gráfico aqui. Vou puxar a quantidade aqui como medida implícita mesmo, e ele quer aqui por cor no eixo e pelo o estoque item, né? E pelo estoque item que está na tabela estoque item aqui, né? Então vou puxar aqui para baixo, no eixo aqui para baixo da cor, né? Então isso vai possibilitar a gente habilitar aqui o drill down e entrar aqui, ó, entrar aqui em cada cor e ver o estoque item para cada cor, né? A gente no eixo aqui colocou o estoque item embaixo da cor. E ele diz aqui que mais de uma resposta pode estar correta, né? Então, pelo que a gente fez aqui, né? Colocar cor e estoque item no eixo, essa foi uma das soluções. Essa é justamente a letra A, né? Essa é justamente a letra A. Só que tem outra opção que também daria certo, que é criar uma hierarquia de cor e estoque item. Vamos ver isso aqui, tá? Para a gente criar uma hierarquia, as duas colunas devem estar na mesma tabela, tá? Então eu vou aqui na nossa tabela aqui estoque item, e eu vou criar então agora uma hierarquia de cor e a outra coluna estoque item. Então eu vou puxar estoque item para cima do campo de cor. E ele criou aqui, ó, color hierarchy. A gente pode renomear isso aqui para cor hierarquia. Então renomeei para cor hierarquia, e a gente pode usar essa hierarquia aqui no eixo, puxando cor hierarquia aqui para o eixo, tá? E ele vai liberar o drill down aqui para a gente fazer aqui o nosso drill down com a hierarquia que foi criada, tá? Então isso é outra forma de fazer, ou puxando os itens aqui para o eixo, ou criando a hierarquia e puxando a hierarquia. E essa hierarquia também pode ser criada, por exemplo, lá para calendário, né? Uma dimensão calendário de ano, trimestre, mês, dia. Pode ser criada essa hierarquia lá também, arrastando um item para cima do outro, né? Então aqui no caso seria a letra A e a letra C de casa resolveriam essa questão, né? Letra A arrastando os dois campos para o eixo, e a letra C criando hierarquia e arrastando a hierarquia. Quinta questão pergunta
se isso aqui, essa frase aqui está correta, né? A conta que você usa para registrar um app para embedar conteúdo no Power BI não precisa ser uma licença Pro, não precisa ter uma licença Pro alocada a ela. E essa afirmação aqui, né, precisa sim ter uma licença Pro alocada a ela, que é justamente essa página aqui da documentação, né, que é registrar um aplicativo do Azure para usar com o Power BI. A gente lendo aqui, precisa sim de uma licença Pro para fazer isso, né? Como ele fala aqui, ó, usando uma conta do usuário mestre, ó, uma licença do Power BI Pro usada para entrar no Power BI. Então, para fazer isso que ele está dizendo aqui, né, a conta que você usa para registrar um aplicativo para embedar conteúdo no Power BI, precisa sim ser uma conta Pro, né? Que ele diz que não precisa, aí pergunta para dizer sim ou não. Então a resposta aqui seria não, né? Porque para fazer esse embedding aqui, esse embedding, né, registrar um aplicativo para embedar conteúdo do Power BI, é necessário de conta Pro, sim, como a gente está vendo aqui na documentação aqui, como aqui ele explica em detalhes aqui como é feito isso, tá? Então aqui seria no, né? A sexta questão diz que você quer escrever uma medida que calcula a relação de um mês de vendas no ano, né? Então, quanto vendeu naquele mês dividido pelo total do ano, né? E qual das funções DAX aqui a gente usaria, né? Vamos fazer aqui da primeira forma. Vou inserir uma matriz aqui. Vou colocar o ano. Vou colocar o ano e vou colocar o mês. Coloquei o ano. Espera aí. Ano tudo na linha aqui, né? Ano e mês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu habilitar isso aqui, né? O maisinho. Deixa eu aumentar o grid também aqui. Aumentar o grid, vou puxar para cá a medida aqui de total quantidade, que é a soma aqui da quantidade, que é essa medida que a gente vai usar para comparar. Então trouxe para cá, aqui, abri aqui. Então eu quero trazer aqui para o lado uma medida que me dá o valor fixo do ano, né? Independente do mês que eu esteja. Então tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer aqui de 3 formas, com 3 funções diferentes. Vamos lá. Vou chamar aqui ano fixo, forma 1. É o calculate dessa total quantidade. E aqui a gente vai usar a função allAccepted. Ele vai dar um allAccepted. Tem 2 argumentos. O primeiro argumento é a tabela, vai ser na tabela de data. O segundo argumento é qual é a exceção, né? É a exceção do all, né? O all tira o contexto de filtro, né? O allAccept ele também tira, mas dando uma exceção, né? Nesse caso, a exceção que eu quero é o ano. Eu não quero tirar o contexto do ano, né? Eu quero que tire o do mês, mas eu não quero tirar o contexto do ano, então eu vou puxar para cá. Vamos ver aqui. Então, exatamente, né? Aqui do lado, para cada mês, ficou o valor fixo total do ano. Então, eu usei a função allAccepted. Tire o contexto de tudo, da date, com exceção do ano. Então, essa foi a primeira forma com allAccepted. Vou mostrar outra forma agora. Vou puxar uma tabela para cá. Vou puxar o mês para cá. E vou puxar o ano para o filtro. Vou botar o ano aqui no filtro. Deixa eu aumentar aqui o grid aqui do mês, da tabela. Então, vou trazer aqui a total quantidade, né? E eu quero que quando eu selecione um ano aqui do lado tenha uma coluna com o valor fixo desse ano selecionado, tá? Então vou chamar aqui de ano fixo, forma
ano fixo, forma 3, vai ser o calculate da total quantidade, com a função agora, né, a gente tinha usado lá o all except, agora vai usar o all select da date, o all select de toda de calendário, que ele vai considerar agora a seleção em tela, né, que no caso ele vai considerar esse filtro aqui de ano. Vamos puxar ela para cá. Então aqui é o valor fixo do ano de 2015 que está selecionado. Vamos conferir isso aqui, né? Vou puxar o total quantidade aqui para fora em um cartão. Né? Em um cartão, deixa eu tirar aqui a formatação. Então é isso, né? 2.738, está aqui, ó. Esse é o valor fixo de 2015, o valor fixo de 2014, né? O valor do mês e o valor fixo. Na questão ele fala da relação, né? Então seria criar uma outra medida dividindo um pelo outro, tá? Mas aqui eu não precisa nem fazer, né? O interessante aqui é como chega nessa medida aqui que dá o ano fixo. Então vamos revisar ela aqui. Foi o all select the date, né? Eu quero que ele use o all, mas considere a seleção em tela. Nesse caso a seleção em tela aqui é o ano, então ele vai considerar o contexto de filtro do ano e vai trazer para cá o ano fixo para cada mês. Se a gente deixasse aqui all, não fosse all select, fosse all, ele ia trazer o ano total, o total, a quantidade total fixa, independente do ano, tá? Ó, trouxe aqui 8,9, né? Então vou tirar o filtro aqui de ano, ó, que é exatamente esse aqui, ó, 8.950.000, ó, aqui, ó. Então 8.950.000 porque a gente deixou o all date, né? Tira o contexto de data, mas eu quero o all select, né? Que ele considera, para ele considerar esse contexto aqui da seleção, né? No caso aqui do ano. Só que na questão aqui ele fala de all, né? Ele não falou nem de all accept nem de all select. Aí eu fiquei imaginando como é que seria uma situação que a gente faça essa conta aqui com a função all, tá? Então cheguei aqui mais ou menos nessa situação aqui, ó, de um filtro aqui de ano, um filtro de mês, vamos lá, list, um filtro de ano, um filtro de mês, tá? Um filtro de ano, um filtro de mês, um cartão e dois cartões agora, um cartão com a total quantidade, né? Com a total quantidade, tá? Deixa eu tirar a formatação. None. Então aqui mês e ano, e outro cartão aqui do lado dele, do lado direito dele aqui, com o ano fixo, né? Com o total do ano selecionado aqui, o total do ano que tiver selecionado, né? Então aqui está abril 2016, eu quero um cartão aqui do lado com o valor total de 2016. Então agora eu vou dar o ano fixo, forma, eu chamei o outro de forma 3, né? Eu me enganei lá, então vou chamar esse de forma 2, tá? Problema não. Vai ser o calculate da total quantidade com o all no mês, né? Com o all aqui no mês, para ele tirar o contexto de mês e deixar só o de ano. Deixa eu puxar aqui como um cartão. Foi a forma 2 agora, né, que eu chamei. Deixa eu tirar aqui. Pronto, então o total no ano é aqui 1.242.573. O total de 2016 é esse. Ó, se eu tirar o filtro aqui, ó, aí bate os dois, né? Porque aqui no caso agora está mostrando o ano todo. E aqui o total do ano e o total do mês em seleção. Foi uma forma que eu achei aqui para a gente usar a função all, né, que dá para fazer usando a função all, que é o que ele fala aqui na questão, né? A resposta aqui no caso é all, né? Mas dá para fazer, depende, porque tudo depende, a função DAX que a gente vai usar depende da forma como a gente quer exibir os dados, tá?
Então, nossa fórmula DAX vai depender da forma como a gente está exibindo os dados lá no relatório. Então, nesse caso, depende da forma como eu quero exibir. Se eu quero exibir de um jeito, eu vou usar all accepted. Se eu quero exibir de outro, eu vou usar all selected. Se eu quero exibir de outro jeito, vou usar o all. E assim por diante. Não existe uma receita de bolo fixa, né? A fórmula, a função que eu vou usar, vai depender de como a gente vai exibir isso lá no relatório. Então vamos para a sétima e última questão. Sétima e última questão. Você adiciona o calendar year a um visual de tabela e vê só uma linha. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá, vamos montar uma tabela aqui. E eu vou puxar aqui o calendar year. E acontece isso, né? Ele sumarizou total, né? Ele totalizou, né? Ele somou todos os anos aqui, né? Somou os anos. Então ele pergunta como pode resolver isso. Vamos lá, a primeira forma aqui é botão direito, não sumarizar. Pronto, exibiu de novo os anos, né? Não sumarizar. Outra forma, deixa eu tirar ele, vou clicar nele aqui e vou em aqui Column Tools e aqui na sumarização eu digo aqui, ó, o padrão é não sumarizar. Vou trazer de volta agora. E ele não sumarizou, né? Exibiu ano a ano. Tem uma outra forma. Deixa eu tirar de novo ele. Uma outra forma, eu ir aqui no tipo de dado e dizer que ele é um texto. Quando eu digo que o dado dele é um texto, na verdade, deixa eu voltar aqui para número inteiro. Vou voltar para número inteiro. Vou voltar para como estava, né? Vou voltar para a forma original, que é número inteiro e soma. Tá? Aqui, ó, soma. Então agora eu vou aqui de novo no tipo de dado e vou dizer que é um texto. Vou dizer que é um texto. Quando eu digo que é um texto, automaticamente aqui, ó, na sumarização, ele vai para don't summarize, não sumarizar. Então, trouxe para cá, não sumarizou. Quando o tipo de dado é um texto, automaticamente a sumarização dele vai para não sumarizar. Certo? E tem outra forma ainda. Vamos olhar aqui a questão aqui, ó. Letra A, clicar com o botão direito e dar o não sumarizar, foi a primeira coisa que a gente fez. Letra B, definir o tipo de dado como texto, a gente fez isso, né? Também resolve, então as duas estão certas. Letra C, definir a sumarização padrão para não sumarizar. A gente fez isso também aqui, né? Aqui, ó, Column Tools, sumarização padrão é isso aqui, ó. Você escolhe aqui o não sumarizar. E ele ainda dá aqui uma última opção aqui de adicionar o campo a uma matriz, a um visual de matriz. Então, por enquanto, as três aqui estão certas, né? Mas ele está dizendo aí também que se adicionar a um visual de matriz, ele não sumariza também. Vamos ver aqui. Né? Isso é verdadeiro, tá? Mas deixa eu mostrar aqui. Vou voltar aqui para o original, que é número inteiro, whole number e soma, tá? Voltando aqui para o jeito original. Para o jeito que ele vai somar. Tá aqui, ó, soma e número inteiro. Né? Se eu botar uma tabela, ele soma, né? Sumarizou por soma. Então, eu vou botar agora uma matriz. Agora uma matriz e vou puxar ele aqui para a linha. Ele não sumariza. Não sumariza, né? Na matriz, mesmo para a coluna agora. Então, ó, ele abre, né? Ele não sumariza. Então, no visual de matriz, mesmo a sumarização padrão do campo ser uma soma, por exemplo, ele não sumariza, ele sendo uma linha ou uma coluna do visual de matriz, ele não sumariza, mesmo que a visualização padrão dele seja uma soma. Então, para essa questão, todas as alternativas estão corretas, né? Porque todas resolvem o problema. Né? Ele diz aqui, ó, mais do que uma resposta pode ser correta. Então, nesse caso aqui, as 4 estão corretas. Então, a gente encerra aqui agora a resolução, né, dessas questões. Foram 7 questões no capítulo 2. Na semana que vem,
a gente resolve as questões do capítulo 3, aí fechando o livro, né? São 3 capítulos, né? Resolvi semana passada do primeiro, agora do segundo, semana que vem é do terceiro, tá bom? Semana que vem, então, todas as questões do terceiro capítulo explicadas detalhadamente, que é o capítulo de Power BI Service, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, pode comentar, falar comigo e comentar aqui embaixo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula, semana que vem, capítulo 3 do livro, resolvendo todas as questões, explicando detalhadamente as questões de Power BI Service. Até lá, um abraço.